errado. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, receba. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Quer ouvir? Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver,
novamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Já julgando o meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural. O Deus que dá valor a quem o mundo humilhou. É o Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou
Get blessed in the Jesus' name. Let's go now read Matthew chapter 5, 3:8. Eye for eye. You have heard that it was said, eye for eye, and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants you to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. This is what you have to do. This is what Jesus has taught us. You can't pay the same price. You can't to do the same thing when someone make something bad to you in your life. You should give. You should turn the face. You should pray with good things, and you will win the bad with good. So, don't pay bad for bad, but pay bad with good. Do good things to that one who hurt you, to that person who insult you. You should resist. You can't pay the same rate, but you need to choose the good. You need to choose to do what God teaches to do. May God bless you in the Jesus' name. Let's read for the chapter. We know that Jesus is coming soon. Get ready urgently. Do not lose time. Don't spend your time. Don't spend your time with foolish things, but be changed by the Holy Spirit of God. Our God, our Lord, in the Jesus' name, amen. Let's go now to translate in Portuguese. Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então aqui nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos orienta a oferecer a outra face. Ela nos ensina que nós só poderemos vencer o mal com o bem. O bem vence o mal. Não pague com a mesma moeda. Não ofereça o mal como paga pelo mal que você recebeu de alguém na sua vida.
Talvez alguém insultou você, talvez alguém te magoou, talvez alguém te feriu. Talvez alguém por inúmeras vezes tenha feito mal para ti, mas você pode decidir pagar o mal com o bem. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar ao homem até 70 vezes 7. Então perdoe, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Deus sabe trabalhar, Ele é juiz justo, Ele age com a justa justiça. Ele não esqueceu de você. Ele está do seu lado. Parece até que você esqueceu que você tem um Deus, que Ele cuida de você, que Ele conhece as suas necessidades melhor do que você. Ele enxerga lá na frente, Ele vê o futuro, Ele tem visão de águia, Ele vê lá na frente, Ele tem informações que você não tem. Deus cuida de você, Ele se importa com você, Ele não esquece de você. Não esqueça disso. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele sarar a tua alma. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Olho pra ti e espero.
cuida de você. E não importa quem você seja, o Senhor, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer usar a sua vida como instrumento nas mãos dele para fazer a vontade dele. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. A graça de Deus, que a graça de Deus alcance você. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Quando Deus fala em sua palavra que Jesus ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, fala que ele veio para os pecadores, porque o pecado é uma doença da alma, no espírito, que nos traz muitos prejuízos. Mas a graça, quando a graça de Deus entra na vida do homem, entra na vida da mulher, entra na vida do ser humano, a graça não deixa que essa pessoa ela venha permanecer no pecado. Aí nós vemos aí as características da pessoa que foi alcançada pela palavra de Deus, pela graça de Deus. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Nós sabemos que existe poder no pecado, é por isso que nós vemos pessoas que estão presas no pecado. Nós, outrora, estávamos presos no pecado, mas Jesus nos libertou, porque no sangue de Jesus há poder. Então nós aprendemos aqui que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então aprendemos aqui que o pecado, nele há um poder, é um poder maligno que prende a pessoa. É por isso que nós não devemos julgar. É por isso que nós não podemos julgar, porque nós sabemos que Jesus, quando ele estava sendo crucificado, haviam 2 ladrões, mas só um se arrependeu. Ele se arrependeu e o Senhor o perdoou. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 6, que a graça ela não nos deixa mais viver no pecado. A graça ela nos livra do poder do pecado. O poder do pecado que antes operava em nós, agora não mais
tem poder para trabalhar nas nossas vidas. Por isso é muito importante que a gente estude a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 6. Aliás, deixe-me ver aqui, Romanos 5, antes de ir para Romanos 6. Vamos verificar aqui o capítulo 5. Você pode pegar aí sua Bíblia. Romanos 5, deixe-me procurar aqui. Só um momento. Romanos 5, leia Romanos 5 completo. Eu vou começar aqui da parte, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E aqui no 19 ele continua dizendo, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Vamos agora entender o que significa isso. Quando ele fala que pela desobediência de um só homem. Quem é esse só homem? Esse um só homem? Adão, né? Quando Adão pecou, aí você pergunta, aí você fala, mas quem comeu da árvore proibida foi a mulher. Deus não constituiu a mulher como autoridade. Deus não fez da mulher o cabeça. Deus não fez da mulher a liderança. Deus fez a mulher para ser a adjuntora, a auxiliadora. Deus deixou o homem como liderança. Deus não cobrou da Eva. Note que Deus ele foi primeiramente falar com Adão. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, quer dizer, nós estamos hoje pagando o preço. Assim pela desobediência, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quem é esse? Esse é Jesus. Ele não negou a cruz. Ele pagou o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos agora continuar. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, isso é maravilhoso. Veja o que o Senhor diz. Superabundou a graça. Ou seja, onde você foi escravo do pecado, onde o pecado entrou na tua vida, vai abundar a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, veja aí que maravilha, que é a palavra de Deus, linda, pura, santa e eficaz, que traz libertação, porque conhecereis a verdade vos libertará. Quando a graça habita no homem, quando a graça de Deus é derramada na vida de alguém, essa pessoa ela não vai permanecer no pecado. Note que ela estava no pecado, porque todo ser humano pecou. Todos pecaram e foram destituídos da presença da glória de Deus. Todos. Não tem um que possa levantar as mãos, erguer as mãos e fazer o bem, mas que não tenha pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então vamos agora para Romanos 6. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Já que nós aprendemos que onde o pecado
reinou na nossa vida, onde havia pecado na nossa vida, a graça ela vai abundar. O que fala aqui no versículo 2 do capítulo 6 de Romanos? De modo algum, de jeito nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, nós temos que morrer para nós mesmos, nós temos que morrer. O velho homem que desobedecia a Deus, que fazia a vontade da carne, ele tem que morrer com Cristo. Tem que nascer uma nova criatura, tem que haver transformação. E é muito linda a palavra de Deus, porque nós somos pobres e miseráveis pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor do que ninguém, ou mais merecedor. Todos nós estávamos condenados na morte por causa do pecado de um único homem. Por isso que é importante entender a palavra de Deus, entender a Bíblia, porque isso é tremendo. Isso só o Espírito Santo pode revelar. Não é a teologia que vai te fazer compreender, não. É o Espírito Santo de Deus. Amém. Note bem que por causa do pecado de um só homem, todos nós, toda a humanidade, todo ser vivente, nós humanos, aliás, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, porque Deus é um Deus justo. Então, pela obediência de um só homem, quem é esse homem? Jesus Cristo. Nós agora não precisamos mais viver na escravidão do pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, Jesus, ele nos chama para andar em novidade de vida. Ele nos chama para uma vida nova. Não importa se você vivia no lamaçal do pecado antes, importa a nova criatura que você é hoje. Ele nos chamou para andarmos em novidade de vida. Versículo 5, continuando. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Que maravilha! O Senhor é lindo, ele é tremendo. Que ele entre agora na sua vida, que ele transforme a sua vida em nome de Jesus. Versículo 6, continuando. Sabendo isto, que se o nosso velho homem foi com ele crucificado, isso é muito lindo, muito lindo. Deixa eu continuar. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Isso é uma maravilha, assim. A minha alma exulta em Deus por saber, por receber essa palavra revelada de Deus, que é muito tremendo isso. Sabemos isto, que se o nosso velho homem, ou seja, a nossa velha natureza, foi com ele crucificado, para que o nosso corpo, ou seja, o nosso corpo, o nosso corpo do pecado, veja que a Bíblia aqui está dizendo que o nosso corpo ele é do pecado, seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, aquele velho homem, aquela nossa velha natureza, ela morre. O Senhor derrama da sua graça em nós e nós passamos a ser uma nova criatura. O sangue de Jesus, ele nos purifica do pecado. Então, nós não precisamos mais viver sendo escravo do pecado. Continuando o versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nós precisamos morrer para o nosso pecado. Aquilo que nós amávamos fazer antes, nós passamos a abominar. Nós percebemos que a presença do Espírito Santo existe em nós a partir do momento que aquilo que nós fazíamos antes, aquilo que nós fazíamos antes que desagradava a Deus, que feria a Deus, que machucava a Deus, assim, como que eu posso explicar para você? Que era desagradável aos olhos de Deus. Aquilo que nós fazíamos antes, hoje, nós repudiamos, sentimos nojo, repugnância. Continuando aqui no versículo 7. Porque aquele que está morto
está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, mas não terá domínio sobre ele. Continuando, Romanos 6, versículo 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Ou seja, aquilo que você fazia antes que desagradava a Deus. Se você roubava antes, você não rouba mais. Se você se prostituía antes, você já não se prostitui mais. Se você fazia aquilo que desagrada a Deus, você não faz mais, porque você já está morto para o pecado. O pecado não está mais dominando você, porque a graça de Deus está na sua vida. Se você mentia, você já não vai mais viver no pecado da mentira. Por quê? Porque a graça de Deus habita em você. Você não vive mais para você. Você tem um dono. Você tem um dono. Esse dono é Jesus. Só Ele pode nos libertar do pecado. Somente Jesus, só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí então, quando Deus toca na vida do homem, que o homem, ele sente vontade, ele quer sair daquilo. Por exemplo, o vício da bebida, do cigarro, o homem quer deixar, mas ele não consegue. Por que é que ele não consegue deixar os vícios da droga, disso, aquilo outro? Porque ele é escravo do pecado. Mas aí é que eu quero te explicar. Quando Deus encontra o homem, quando Deus tem um encontro com o homem, quando Deus derrama da sua graça na vida do homem, quando ele tem um encontro com Jesus, o que acontece? Essa pessoa, ela passa a viver para Deus. Ela não é mais escrava do pecado. Não é mais o pecado que domina a vida dela. Agora ela tem o Senhor da sua alma, do seu espírito que governa. O Espírito Santo passa a guiá-la. Jesus passa a governar a vida dela. Ela não vive mais nas trevas. Ela já saiu da morte para a vida. Glória a Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, se não fosse Jesus, todos nós estaríamos condenados. Não havia esperança, não havia vida, não havia nenhuma esperança. Porque por causa do pecado de um só homem, todo o resto foi condenado. Mas por causa da justiça, da obediência de um só homem, nós agora temos a chance de salvação em Cristo Jesus. Não precisamos mais viver preso no pecado. E Deus te chama hoje para você se levantar e fazer a vontade dEle e cumprir o ide dEle. Ele disse, ide e pregai o evangelho para toda criatura. Note bem que isso é uma ordem. O verbo ir está no imperativo. Deus não está pedindo para você ir, não. Ele está ordenando. Ele te deu uma ordem. Não importa quem você é, qual é o seu cargo. O Senhor, Ele te deu uma ordem. Veja que Ele disse em Marcos 16, 15. Capítulo 16, versículo 15. Ide e pregai o meu evangelho para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Deus te convida hoje para libertar os perdidos, para libertar os cativos dessa força do pecado que prende as pessoas. Veja que a pessoa que é viciada, ela quer se livrar daquilo, mas ela não consegue, porque o pecado já criou raízes de iniquidade. O pecado mantém aquela pessoa presa. A pessoa não tem culpa, ela está presa, ela está numa cadeia espiritual. Então você precisa ter misericórdia da vida dela, você precisa orar por ela. Ao invés de você caluniar, ao invés de você falar mal, se levante em oração pela vida daquela pessoa. Faça a vontade de Deus e não a sua. Se levante, vai orar por ela, vai pregar o evangelho para a vida dela, para que ela seja liberta. Porque Jesus, Ele não quer que ninguém se perda. Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Mas o mundo está caminhando para o inferno com suas próprias pernas. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, cada pessoa que você deixa de falar de Jesus, que você deixa de falar a palavra de Deus, que você deixa de orar, é como se você estivesse deixando que aquela pessoa caminhasse para o buraco. Porque ela está presa, ela está numa prisão espiritual. E só Jesus pode libertar ela, só a palavra de Deus.
Note que aquele ladrão, aquele malfeitor fez tudo de errado, mas no último dia ele se arrependeu, ele estava do lado de Jesus, e o outro, nas últimas, morrendo, ainda continuou pecando, mas aquele se arrependeu e obteve a salvação. Então, o que Jesus quer, Deus quer o arrependimento. Arrependimento. Não existe ninguém santo, ninguém perfeito. Todos na face da terra são pecadores. Todos precisam se arrepender. Só não tem pecado a criancinha, né? Quando morre, que ela é bebê. Mas quando já tem entendimento, que já sabe o que está fazendo, aí o pecado já começa a entrar na vida da pessoa. Aí já começa a criar raízes. Aí começa a prender a pessoa. Então, nós vemos aqui que nós seres humanos, não existe nenhum melhor do que o outro. Todos são pecadores, todos pecaram. A maior prova que nós somos pecadores é que nós somos culpados. Nós somos culpados pelo sacrifício de Jesus. Nós somos tão pobres, miseráveis, cegos e nus, como sepulcros caiados. As nossas maiores obras de justiça, diz a palavra de Deus, são como trapo de imundícia para Deus. Deus é tão santo, 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 que a melhor pessoa desse mundo que faz caridade, que tira até a roupa do corpo e dá para alguém. Diante de Deus, as obras de justiça dessa pessoa são como trapos de imundícia. Só para você ter uma ideia. Então se humilhe. Porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém mais merecedor do que ninguém. Então, ao invés de caluniar, de abrir a boca para difamar, dobra o joelho, vai orar, se converter, vai ganhar alma, vai fazer aquilo que Jesus mandou em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo mundo. Qualquer pessoa que chegar do seu lado, você vai e começa a falar. Pregai o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Em 2º livro de Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, Deus fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note que Jesus, que o Senhor Deus falou aqui. Que se o povo que se chama pelo nome dele, porque é muito fácil falar o nome de Deus. É muito fácil levantar a mão e falar o nome de Deus. Mas a palavra diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta você falar o nome de Deus. Você tem que fazer a vontade dele, não a sua. A vontade dele deve prevalecer. E o que é que ele diz em 2 Crônicas 7:14? Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, tem que ter humilhação, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. O que é que fala aqui? Ele está falando que tem que haver mudança, tem que ter uma transformação. Uma transformação de dentro para fora. Não é só nas roupas, não. É dentro. É dentro. E se converter dos seus maus caminhos. Só depois que você fazer tudo isso, porque você acha que você é tão santo que você não tem que fazer isso. Pois se você acha que você é isso, você já está muito longe de Deus. Porque quanto mais perto de Deus uma pessoa está, mais ela se humilha, mais ela reconhece que ela é uma pecadora, mais ela reconhece que ela não é nada. Então a palavra continua dizendo aqui: então eu ouvirei dos céus. Ele fala que ele vai ouvir. Ele fala que ele vai perdoar os seus pecados. E ele fala que ele vai sarar a sua terra. O que significa quando Deus diz: e sararei a sua terra? Significa que ele vai organizar a sua vida, que ele vai colocar tudo no lugar certo,
que Ele vai fazer a vontade dEle, que Ele vai passar a agir na sua vida. Significa essas coisas, esses problemas que estão te arruinando. Deus vai começar a resolver, Deus vai entrar em ação. Seja muito abençoado em nome de Jesus. Be blessed in the Jesus name. And trust in Lord. Trust Him. Give your life to Jesus Christ. Amen.